atenção dos trabalhadores da atenção primária à saúde no contexto da Covid-19. Trata-se de uma parceria da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros e do Programa de Pós-Graduação em Cuidado Primário em Saúde da Unimontes. Hoje, nós vamos tratar o tema o atendimento nesse momento de pré-natal, e a convidada, para ministrar essa palestra é a médica de família e comunidade e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cuidado Primário em Saúde. Eu gostaria, além disso, de cumprimentar todos vocês, profissionais da atenção primária à saúde, os professores do Programa de Pós-Graduação em Cuidado Primário em Saúde, presentes neste momento, e a Superintendência Regional de Saúde, na pessoa, então, da Ludmila Gonçalves Barbosa. Eu destaco ainda, a presença da professora Sibile, neste momento, agradeço a presença e a colaboração também na construção deste material. Eu reforço, gente, mais uma vez, para manter, então, o microfone desligado, não clicar no módulo, apresentar agora, e, se possível, vocês podem fixar a tela, para que a apresentação, no momento da apresentação, a gente não perca esse slide padrão. Eu agradeço, a presença de todos e desejo também, uma boa apresentação. Eu convido, então, a nossa palestrante do dia, a Lorena, para se apresentar, e iniciar este momento. Obrigada, boa apresentação. Seu áudio está desligado, Lorena. Pronto. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Espero que possa contribuir um pouquinho aí com o conhecimento de todos. Vou iniciar a transmissão aqui da apresentação. Só um minuto. Então, meu nome é Lorena. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a realização do pré-natal no contexto da pandemia. A nossa equipe é formada pelas professoras doutoras Lucinéia, Maria Fernanda, Urlene, Rosângela e Sibile, pelas mestrandas Ingrid, eu e Marcela, e pelas residentes em enfermagem obstétrica Ana Paula, Sinara e Delaine do HU. Para a gente falar um pouquinho, é importante destacar que a pandemia por Covid-19 é uma situação emergente e em rápida evolução, e tem se mostrado um grande desafio para a saúde pública mundial. Informações atualizadas vão sendo oferecidas à medida que se tornam disponíveis e podem mudar de acordo às novas condutas preconizadas pelo Ministério da Saúde, órgãos internacionais e avanços científicos. Enquanto profissionais de saúde, é nosso dever atualizar as informações oferecidas às gestantes, além de prestar uma assistência obstétrica segura, de qualidade e embasada em evidências científicas. Então, para contextualizar, no final de 2019, um novo vírus foi detectado, recebeu o nome de SARS-CoV-2, responsável pela doença Covid-19, que causou uma série de casos de pneumonia na China. Em março de 2020, a OMS declarou a pandemia, e o nosso primeiro caso no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo, capital. Em 20 de março de 2020, foi declarada a transmissão comunitária em todo o nosso território nacional.
Falando um pouquinho sobre o vírus, já se sabe que ele tem uma alta transmissibilidade, provoca um quadro respiratório agudo, que na maioria das vezes vai ser uma síndrome respiratória leve, mas também pode ocorrer uma insuficiência respiratória em 5 a 10% dos casos. A letalidade dessa infecção vai estar relacionada à faixa etária e a condições clínicas associadas. Historicamente, as infecções respiratórias nas gestantes têm uma vinculação a desfechos obstétricos e neonatais desfavoráveis baseado em outras infecções já conhecidas por alguns vírus. Com relação à COVID-19, dados anteriores não indicavam risco aumentado ou morbidade grave. Contudo, atualmente, já temos na literatura a descrição de um risco aumentado para certas manifestações de doenças graves que vão causar mais internações em UTI e também o uso de ventilação mecânica. Para falar sobre os casos suspeitos, nós temos duas definições. A primeira delas é a síndrome gripal, que vai ser pelo menos dois dos sinais e sintomas que nós vamos falar. Febre, que pode ser referida, calafrios, dor de garganta, cefaleia, tosse, coriza, distúrbios olfativos e distúrbios gustativos. A segunda definição para casos suspeitos é a de síndrome respiratória aguda grave, que vai ser um acometimento respiratório que cursa com dispneia, saturação abaixo de 95, aumento da frequência respiratória, descompensação das doenças de base, hipotensão, pressão persistente no tórax e coloração azulada dos lábios ou rosto. Os casos confirmados, para que possam ser confirmados, eles devem preencher alguns critérios. O primeiro deles é o critério laboratorial, que pode ser a realização do RT-PCR em tempo real, que deve ser feito entre o terceiro e o sétimo dia de sintoma, e os testes sorológicos, que devem ser feitos a partir do oitavo dia de sintomas, e podem detectar IgA, IgM e IgG. Também temos o critério clínico e epidemiológico, em que o paciente que iniciar com sintomas e tiver tido contato próximo ou domiciliar com um caso confirmado para COVID nos últimos 14 dias, pode ser considerado um caso confirmado. Outro critério é por imagem, com o uso da tomografia computadorizada de alta resolução, em que a gente pode identificar opacidades em vidro fosco, sinal do halo reverso ou achados de pneumonia em organização mais no avançar da doença. Esses achados, então, são sugestivos de COVID-19. Também temos critérios clínicos que podem ser utilizados na ausência dos outros critérios, que seriam caso de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, associada à anosmia ou ageusia aguda, sem causa pregressa. Casos confirmados de COVID-19 que receberam alta hospitalar e ou cumpriram o isolamento domiciliar de 10 dias e estão assintomáticos há 72 horas, não fazendo uso de nenhuma medicação sintomática e sem intercorrências, nós podemos considerar como casos recuperados. E aí, falando um pouquinho sobre a transmissão do COVID-19, ela se dá de uma pessoa doente em contato com outra pessoa, através de gotículas de saliva que podem ser disseminadas pelo ato de tossir, espirrar ou falar, ou mesmo pelo contato direto de mãos não higienizadas ou contato com objetos e superfícies contaminadas. E aí, falando um pouquinho sobre a transmissão, nós temos um relato sobre a transmissão vertical. As evidências científicas ainda são muito restritas, mas nós já temos esse relato de um recém-nascido de mãe infectada no último trimestre da gestação, em que apresentou alterações neurológicas compatíveis com alterações encontradas em adultos sintomáticos. Então, a transmissão transplacentária, ela é possível, mas felizmente parece ser pequena. Quanto às manifestações clínicas, 80% dos casos dos pacientes, eles serão assintomáticos ou oligossintomáticos. Quando eles apresentam sintomas, os sintomas mais comuns serão febre, tosse, dispneia, mialgia
e fadiga. Nós podemos caracterizar esses sintomas em sintomas leves, moderados ou graves. Os sintomas leves incluem a anosmia e ageusia, alteração do olfato e paladar, coriza, diarreia, dor abdominal, febre, mialgia, tosse, fadiga e cefaleia. Quanto aos sintomas moderados, nós podemos destacar tosse persistente mais febre persistente diária, ou uma tosse persistente que apresente também piora progressiva de outros sintomas relacionados à COVID-19. Ou pelo menos um dos sintomas acima com a presença dos fatores de risco que nós vamos citar à frente. Com relação à gravidade, nós temos a síndrome respiratória aguda grave, que vai ser uma síndrome gripal apresentando todos aqueles sinais que nós já falamos anteriormente, de dispneia, pressão no tórax, queda da saturação, ou mesmo hipotensão. Quanto aos fatores de risco para complicações em síndromes gripais, nós temos as grávidas, em qualquer idade gestacional, e as puérperas até 2 semanas no pós-parto, principalmente grávidas e puérperas que possuem comorbidades. Temos também adultos com a idade maior ou igual a 60 anos e crianças abaixo dos 5 anos. As comorbidades também representam risco, sejam elas cardíacas, respiratórias, renais, hepáticas, e a imunodepressão causada por doenças ou mesmo pelo uso prolongado de medicação também representam risco. Como questões metabólicas, nós podemos falar sobre a obesidade e o diabetes descompensado, além de citar também as doenças cromossômicas. É importante destacar que o quadro clínico observado nas gestantes com COVID-19 é semelhante ao observado em adultos não gestantes. Entretanto, elas apresentam algumas mudanças fisiológicas da gestação que levam a uma predisposição para infecções graves, inclusive respiratórias, e as alterações anatômicas reduzem sua tolerância à hipóxia. Então, nós vamos falar de algumas dessas mudanças fisiológicas que predispõem a essas infecções mais graves. Nós podemos citar o aumento do diâmetro transverso da caixa torácica, a elevação do diafragma, alterações dos volumes pulmonares, vasodilatação da mucosa, alterações da imunidade mediada por células e demanda de oxigênio pelo feto. Diante dessas mudanças fisiológicas e da chance de evolução desfavorável, deve-se destacar a importância do monitoramento das gestantes com síndromes gripais. As repercussões da infecção na gestação já foram relatadas. Dentre elas, nós podemos falar sobre parto prematuro, ruptura prematura de membrana, sofrimento fetal, natimorto e morte neonatal, admissão em UTI adulto ou neonatal, choque séptico, eclâmpsia, disfunção múltipla de órgãos e o crescimento intrauterino restrito. Diante dessas repercussões, devemos também estar atentos a sinais de descompensação para agirmos de forma precoce e evitarmos o desfecho desfavorável. O pré-natal no contexto da pandemia, então, nos princípios estabelecidos do protocolo de manejo na atenção primária, eles vão se aplicar também às gestantes e puérperas. E os profissionais de saúde, eles devem reforçar a necessidade de cumprimento das medidas de precaução e realizar triagem de sintomas respiratórios e fatores de risco em todas as gestantes e puérperas que procuram serviços ambulatoriais e hospitalares, mesmo que elas não apresentem queixas de síndrome gripal. As consultas de pré-natal e puerperal, de acordo com o Ministério da Saúde, não devem ser interrompidas. Os grupos operativos estão temporariamente suspensos e deve-se garantir a realização dos exames solicitados para as gestantes, a imunização das gestantes e das puérperas e o agendamento de exames de imagem sempre que necessário. É direito garantido por lei o acompanhante no atendimento clínico da gestante. Contudo, na vigência da pandemia, podemos acordar com a gestante de que ela compareça à unidade de saúde sozinha para diminuir as aglomerações. Também devemos reduzir o tempo de espera da gestante para as consultas
em salas de espera, para evitar também aglomerações. O tempo da consulta deve ser o necessário para se prestar uma assistência adequada e deve-se fazer a higienização de todo o material utilizado a cada atendimento, além da higienização das mãos antes e após o exame físico. O pré-natal de alto risco continua sendo abordado conforme as suas indicações. Gestantes que apresentam sintomas de síndrome gripal devem ter seus procedimentos eletivos adiados em 14 dias. Quando necessárias, devem ser atendidas em local isolado de demais pacientes. É importante destacar que estratégias locais devem ser adotadas pelas equipes de saúde para reavaliação frequente dos sintomas e queixas das gestantes, de modo a diagnosticar precocemente uma piora clínica, e assim agir também de forma precoce e evitar um desfecho desfavorável. O monitoramento, então, vai ser fundamental e nós podemos lançar mão da telemedicina e das visitas domiciliares para evitar que essa gestante se apresente nas unidades de saúde, colocando outros pacientes em risco de contaminação. Não se deve retardar o encaminhamento a outros níveis de maior complexidade, mediante o agravo do quadro clínico das gestantes, e estar atentos àqueles sinais e sintomas que são da própria gestação e também podem ser relacionados a síndromes gripais, para que eles não nos confundam e não retardem o encaminhamento a outros níveis de maior complexidade. Quanto às recomendações para o parto, toda parturiente e seu acompanhante devem ser triados antes da sua admissão no serviço obstétrico. Após essa triagem, se ela for negativa, o manejo vai seguir os protocolos vigentes. Se ela for positiva, é importante isolar essa gestante junto com o seu parceiro e acompanhante, fazer uso de equipamento de proteção individual, fazer uso de máscara cirúrgica, tanto o acompanhante quanto a gestante e a equipe de saúde, e restringir a circulação de outras pessoas nos quartos. O acompanhante, então, ele tem duas situações em que ele pode permanecer acompanhando a gestante na maternidade, desde que ele esteja assintomático e seja fora do grupo de risco para a COVID. Então, as situações são mulheres assintomáticas ou testadas negativas e mulheres positivas para o vírus ou que tenham suspeitas, mas que o acompanhante já é de convívio diário da paciente e a permanência dele no ambiente não implicará em maior risco de contaminação. Não deve haver revezamentos e os acompanhantes deverão ficar restritos ao local de assistência à parturiente, evitando deslocar por outras dependências dos hospitais. O acompanhamento dessa gestante deve ser metódico. A saturação de oxigênio deve ser acompanhada através da oximetria de pulso, e somente a infecção pelo SARS-CoV não configura indicação para cesariana. Atenção especial deve ser dada a sinais e sintomas de descompensação materna e ou fetal, e não se recomenda o parto em domicílios ou em centros de parto normal na vigência da pandemia. Também não se recomenda o parto na água, porque há uma impossibilidade de proteção adequada da equipe do neonato de contaminação pelo próprio vírus, já que ele pode ser eliminado pelas fezes. É importante destacar que os métodos não farmacológicos de alívio à dor podem e devem ser ofertados, dentre eles estão o banho no chuveiro, mas deve ser dada uma atenção especial de não compartilhar esses métodos com mulheres negativas para o COVID. As gestantes que são suspeitas ou positivas devem permanecer isoladas, e na impossibilidade desse isolamento, elas devem manter uma distância de 2 metros de outras gestantes. Como prevenir? Como é de conhecimento de todos, adotando as medidas que evitem a propagação do vírus. A higienização das mãos com água e sabão, o uso de álcool a 70%, uso de máscaras que cubram nariz e boca, e a higienização de objetos e de superfícies que possam estar contaminadas. Quanto às vacinas, a Organização Mundial da Saúde reporta que há 24 vacinas em fase clínica e 142 em fase pré-clínica.
Então, fazendo um resuminho sobre a gestante e as parturientes, a continuidade do pré-natal nas gestantes assintomáticas deve seguir e deve ter uma observação rigorosa das medidas de prevenção. A realização de exames e vacinas da rotina devem permanecer e as gestantes também devem ser orientadas quanto ao cuidado que elas devem ter no ambiente domiciliar. Caso elas apresentem algum sintoma gripal, deve ser isolada, então, por 14 dias e monitorada rigorosamente pela equipe de saúde. A atenção primária vai ser responsável por estabelecer o fluxo com as maternidades para referenciar essas gestantes sempre que necessário. Já a parturiente, ela vai ser testada e as pacientes assintomáticas ou positivas, elas serão colocadas em quarto privativo e em todas as fases do trabalho de parto. O uso de equipamentos de proteção individual é muito importante por todos os membros da equipe durante todo o momento em que se encontram em contato com a parturiente. Durante o período expulsivo do trabalho de parto, ela pode não usar a máscara logo após. Lorena, só um minuto, você pode voltar à sua apresentação? No programa. Retornou? Certinho? Ela parou de transmitir quando? Neste momento, no finalzinho, tá ok agora. Tá, joia. A parturiente, no momento do período expulsivo do trabalho de parto, ela pode permanecer sem máscara, desde que toda a equipe esteja em uso de paramentação adequada, e logo após esse período, ela deve reutilizar a máscara para que sejam observados os cuidados, então, com o recém-nascido no pós-parto. Essas foram as referências utilizadas pelo grupo. Agora nós vamos apresentar um vídeo educativo que vocês podem está disponibilizado já no YouTube, que vocês podem disponibilizar também para as gestantes que vocês prestam assistência. Lorena, o som, você pode aumentar, a gente não está ouvindo. Lorena, volta um pouco para a gente o vídeo e aumenta o som, por favor, que está bem baixo. Não está dando para ouvir. Melhorou? Volta para retomar mesmo, no início. Coloca só para a gente poder testar. Vai lá. Não. Não estou conseguindo assistir ele aqui, não. Tudo bem? Não ainda tá está. Não está aparecendo para vocês? Ele está Oi? muito baixo o som. Tá baixinho? Bem baixo. Você quer me Vou te enviar o link, porque está no máximo do som do notebook. Okay. Pode parar a sua apresentação, que aí eu vou tentar colocar.
sobre Covid-19 e gestação. Como fazer o pré-natal durante a pandemia? O vírus foi detectado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou que a disseminação configural da pandemia. O coronavírus causa Covid-19 e pode ser transmitido de pessoa a pessoa através do contato direto, gotículas de saliva ou contato com uma superfície infectada. Nas gestantes, não é diferente. De acordo com o Ministério da Saúde, as grávidas são consideradas de maior risco para possíveis complicações em decorrência de síndromes gripais. Os cuidados com as gestantes são os mesmos da população em geral. Contudo, deve-se redobrar a atenção quanto aos sinais e sintomas de gravidade. As manifestações clínicas também serão semelhantes. Elas podem apresentar febre, congestão fluida nasal, dor de garganta, alteração do olfato e paladar, falta de ar e tosse seca. Quanto às consultas de pré-natal, deverão seguir a rotina habitual. Aglomerações devem ser evitadas em consultórios e salas de espera, adotando algumas precauções também durante as consultas. Em caso de suspeita de gripe, a gestante deve ficar afastada por 14 dias de suas atividades e as consultas e exames de rotina devem ser adiados. Como podemos evitar o contágio? Primeiro, lave bem as mãos com água e sabão e faça o uso do álcool em gel sempre que necessário. Evite tocar olhos, nariz e boca, porque eles podem servir de ponto de entrada para o vírus. É importante fazer a limpeza de mesas, cadeiras e superfícies de apoio, além de objetos de uso cotidiano. Evite o contato físico. Lave bem as mãos após contato com objetos como maçanetas, interruptores de luz e computadores. E evite também o contato com as mãos de outras pessoas. Por fim, cuide bem de sua saúde. Um sistema imunológico saudável combate melhor a infecção pelo vírus. É a chave para a prevenção. Cuide-se bem e, em caso de dúvidas, procure a unidade de saúde mais próxima à sua residência. Um abraço, obrigada e até logo. Pessoal, Ingrid, colaboradora e também mestranda do programa de pós-graduação, ela deixou no nosso chat Então, gente, Ingrid, ela é colaboradora, mestranda também, ela deixou no chat o link do YouTube, né, aqueles que mencionaram ainda uma dificuldade de som ou que não conseguiram assistir né, em função mesmo do volume, vocês têm o acesso direto, né, com o link, né, postado. Nós ainda propomos, né, Lorena, um material informativo que sumariza, né, as principais informações listadas nessa apresentação. Gostaria que a Lorena colocasse para a gente, por favor. Professora, meu computador travou, não estou conseguindo abrir o arquivo. Ele paralisou na página aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, só um minuto.
Então, esse é o nosso folder informativo também para ser disponibilizado para as gestantes que são assistidas pelos profissionais da atenção primária. Aqui a gente introduzimos a questão do coronavírus, que foi detectado em dezembro de 2019 na China. Em fevereiro de 2020, a OMS designou a doença como Covid-19 e em março declarou que a Covid-19 configurava uma pandemia. Nós fizemos em forma de perguntas e resposta, que são as perguntas mais realizadas habitualmente. A gestante é grupo de risco? Nós colocamos que o Ministério da Saúde coloca que grávidas em qualquer idade gestacional e puérperas até 2 semanas após o parto são consideradas de maior risco para complicações em decorrência de síndrome gripal. Quanto às consultas de pré-natal, devem seguir as rotinas habituais, evitando aglomerações em salas de espera, e se a paciente apresentar sintomas gripais, as consultas e os exames de rotina devem ser adiados em 14 dias. As manifestações clínicas da gestante são semelhantes às da população em geral, e as mais frequentes vão ser febre, tosse seca, perda do paladar, falta de ar, podendo ocorrer também episódios diarreicos, fadiga, dor de garganta, dor no corpo, congestão nasal, coriza e produção de escarro com sangue. O cuidado da grávida com Covid-19 deve ser o mesmo para a população em geral, seguindo o protocolo da atenção primária. Contudo, por se tratar do binômio materno-fetal, deve-se redobrar a observância dos sinais e sintomas de gravidade, a vitalidade fetal e exames obstétricos que norteiam a assistência, estando muito atenta ao monitoramento dessa gestante em caso de síndrome gripal. Quanto tempo ela deve ser afastada do trabalho em caso de suspeita de Covid? O isolamento, então, deve ser por 14 dias. Quanto à transmissão vertical, foi demonstrado recentemente um caso de transmissão transplacentária de um recém-nascido de mãe infectada no último trimestre da gestação. E aí a transmissão vertical, então, ela é possível, mas ao que tudo indica, o vírus ainda apresenta uma capacidade muito pequena de infectar o feto e o recém-nascido. A via de parto preferencial para as gestantes que possuem infecção pelo COVID deve obedecer às indicações obstétricas. A infecção não é indicação de cesárea, a menos que haja uma descompensação aguda da mãe ou do feto. E quanto ao aleitamento materno, não há evidências de transmissão do vírus através da amamentação. Mulheres infectadas que desejam amamentar devem ser incentivadas a fazê-lo, bem como orientadas sobre a correta higienização das mãos, o uso de máscaras e limpar e desinfectar as superfícies dos objetos tocados. É importante destacar que as informações relativas às infecções do COVID na gestação estão em franca investigação. Muitas das recomendações atuais poderão sofrer modificações à medida que o conhecimento sobre a doença avança. Obrigada pela atenção de todos. Então, obrigada, Lorena, né, pela contribuição nessa tarde. Nesse momento, né, nós abrimos para considerações gerais do grupo, né, se necessário. Fiquem à vontade, aos professores presentes, né, e se não houver nenhum questionamento, eu passo a palavra para a Ludmila. Eu informo ainda que esse material produzido, tanto apresentações, o vídeo e o folder, ele vai ser disponibilizado, né, para o grupo, no sentido mesmo de propiciar mesmo a difusão desse conteúdo no contexto de atuação de cada um de vocês. Mais uma vez, obrigada. Se não houver perguntas, eu passo a palavra para a Ludmila.
O material será disponibilizado. Ô, Lucineia, tudo bom? Boa tarde, professora Sibile. Fique à vontade. Eu sou Sibile, tá? Eu sou do grupo da educadores, né? É um prazer estar aqui com todo mundo. Tem muita gente aqui, né? Mais do que 100 pessoas. E desculpam os problemas técnicos que às vezes está dando, né? Eu só queria ainda chamar a atenção pela mortalidade entre gestantes e puérperas, né? Porque nós não temos muitos dados oficiais, na verdade, né? Mas, assim, nós temos agora, eu acho que até mais do que esse último artigo que saiu, tinha 124 mortes maternas, que normalmente acontece no puerpério, né? E agora deve ter bem mais ainda aqui no Brasil. Então, eu só estou querendo chamar a atenção para quem lida, né, com essas gestantes lá na atenção básica, que é muito, assim, muito importante que a gente tenha esse olhar e estar atento a qualquer sinal de piora, né, porque ela piora muito rápido, né, não só pela doença mesmo, que também tem essa característica, mas também pelos fatores, né, da gestação que realmente podem facilitar descompensação respiratória, né, na gestante que você colocou aí na apresentação. Vou chamar a atenção para né, os ACS, para os profissionais, que a gente tem que ficar muito, mas muito atento para essas mulheres que estão com síndrome gripal, estão em casa, né, e aqueles que são orientados para procurar o hospital, né, e ligar para o posto para comunicar a piora, né, para ser encaminhado de forma rápida, né. Deu para ouvir? Deu para ouvir? Sim, obrigada, professora Sibile. Alguns comentam em relação ao som, mas às vezes essa interferência é em função da conexão, né? Acaba que isso chega de uma forma muito particular. Quando a gente está numa equipe com vários computadores, quando a gente tem esse ok, é porque, né, ele está saindo de forma adequada. Lorena, tem uma pergunta aqui, ele gostaria que falasse um pouco mais sobre o tratamento, né, nesse caso, se você puder retomar. O tratamento proposto para as gestantes é o mesmo tratamento proposto para os adultos não gestantes. E o Ministério da Saúde tem um protocolo de orientação de tratamento precoce em que ele recomenda a hidroxicloroquina e a azitromicina. Não tem outras drogas sendo iniciadas para as gestantes. O tratamento, ele está sendo ainda está em fase de teste, né? A gente não tem nada ainda muito sólido a respeito das drogas que são recomendadas. Então, por isso também eu não falei muito a fundo do tratamento na apresentação, mas a recomendação do Ministério da Saúde em um de seus documentos de protocolo é a hidroxicloroquina e a azitromicina. Há algumas demandas, gente, em relação ao material. Eu vou deixar aqui combinado que a gente vai disponibilizar esse material via SRS, né, e aí eles vão compartilhar isso, né, para o e-mail institucional aí das cidades envolvidas nesse circuito. Então, a gente vai disponibilizar tanto o vídeo, a apresentação, como o folder produzido também nessa tarde, tá? Lorena tem uma pergunta em relação ao afastamento, né? Assim, Estava lendo aqui agora.
Gestantes da área da saúde na atenção primária devem ser afastadas se iniciarem com sintomas de síndrome gripais por 14 dias. Se essas gestantes são de baixo risco, não tem recomendação de afastamento do trabalho, não, a menos que estejam sintomáticas. Então, ok, obrigada. Mais uma vez, né, Lorena, agradecemos a sua colaboração nessa parte. Passo a palavra agora para a Ludmila, né, que representa a CRS, para encaminhamentos gerais. Então, gostaria de agradecer à professora Lucinéia, à Ingrid, à Lorena, a contribuição da professora Sibile. Muito obrigada por compartilhar conosco nessa tarde e reforçar para os profissionais da atenção primária a importância do monitoramento dessas gestantes, né? O foco é o monitoramento dessas gestantes, como a professora Sibile citou, referiu, elas podem piorar rapidamente, principalmente no puerpério, que é um momento que, às vezes, nós acompanhamos a gestante durante o pré-natal, e no puerpério, às vezes, a gente, vamos dizer assim, o acompanhamento não é da mesma forma que é realizado no pré-natal. Então, na nossa superintendência regional, nós tivemos, né, confirmado uma gestante que ficou internada no hospital universitário, agora ela está melhor, e estamos acompanhando esses casos. Também temos um caso de uma criança de 5 dias, também confirmada Covid, nós ainda temos que fazer a linha, né, investigação desse caso, dessa criança, mas que todos os profissionais fiquem atentos em relação ao monitoramento dessas gestantes, tá bom? E nós estamos às ordens na superintendência e enviaremos os materiais disponibilizados aqui na capacitação no dia de hoje. Muito obrigada a todos.